Boa noite. O programa de hoje começa diferente. A equipe do Roda de Entrevista homenageia o jornalista Reinaldo Rocha, que faleceu na manhã desta segunda-feira, 22 de maio. Reinaldo, um dos mais conceituados jornalistas de Goiás, atuou de maneira brilhante nos mais variados meios de comunicação e transitou nos principais veículos do Estado, sempre respeitado e admirado por todos. No Roda de Entrevista, ele foi âncora por mais de 12 anos. Durante esse tempo, recebeu convidados ilustres dos mais diferentes setores. Com sua partida, Reinaldo Rocha deixa um vazio para o jornalismo goiano. Para a equipe do Roda de Entrevista, fica a saudade e nossa admiração. E o Roda de Entrevista de hoje recebe a juíza de direito Maria Socorro Afonso. Ela que é uma das juízas do Juizado da Infância e Juventude aqui da comarca de Goiânia. Na semana em que se comemora o Dia Nacional da Adoção, agora no próximo dia 25, ela é também professora aposentada do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás. Então, como falei, no Dia Nacional da Adoção, agora é dia 25, vamos falar com ela sobre temas envolvendo a adoção, exploração sexual infantil e outros assuntos relativos ao trabalho dela. Para nos ajudar aqui nessa entrevista, temos como convidados hoje o Orlando Donizete Souza, o Orlando Júnior, ele que é advogado e integrante do Grupo de Apoio à Adoção e Convivência Familiar, o GEAGO. Boa noite e muito obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado pelo convite e é uma honra poder participar falando de uma temática tão importante que envolve a adoção. E também a Valéria Carvalho, advogada e jornalista e advogada, né, Valéria, mais uma vez com a gente aqui. Muito boa noite e muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje com vocês, retornando à casa e, lamentavelmente, né, hoje nós tivemos uma notícia não muito agradável com a partida do nosso grande amigo, o Reinaldo Rocha, que brilhantemente, né, coordenou essa bancada por muitos e muitos anos e já deixou muitas saudades e era uma pessoa assim, extremamente amada, vai fazer muita falta. E uma responsabilidade estar substituindo o Reinaldo Rocha, mas vida que segue, né? Isso. Doutora Maria Socorro, primeira coisa, para tirar uma dúvida, muitas pessoas confundem a sua atuação, a sua vara, que é da infância e juventude, com a vara de família. Até para que a gente prossiga na conversa, faça uma distinção para a gente. Pois não. É muito comum essa confusão, vamos dizer assim. Por quê? Porque a matéria relacionada à família, ela se diferencia um tanto da matéria que é levada ao juizado da infância. Algumas, sim, podem ser até comuns, como a guarda, né? E algumas outras situações. Mas o juizado da infância e juventude é uma vara competente para tratar de todos os assuntos processuais, né, relacionados à criança e ao adolescente que esteja em situação de risco. Isso quer dizer o quê? Que ele esteja em uma situação que demonstre vulnerabilidade. Quer pela sua postura, pelo seu comportamento, como no caso do adolescente em prática infracional, quer pelo abandono, maus tratos, enfim, em razão dos pais ou responsáveis, ou quer também por uma omissão do próprio Estado. Exemplo, nós temos quando se busca o juizado para efeito de conseguir uma vaga ou um medicamento. Então, quer dizer que... Bom, vai lá, vai. Doutora, aproveitando, já que a senhora está explanando, tirando essa dúvida, né, que realmente atrapalha e confunde muito, né, a cabeça das pessoas. A senhora já transitou por vários caminhos, que todos ligados à criança, né, e ao adolescente. Em Aparecida, em Goiânia, a senhora professora, né, especialista no ECA. Como é que a senhora vê esse cenário em todos esses locais que a senhora já trabalhou, a evolução com relação aos direitos, à proteção da criança e do adolescente? Bem, eu analiso de uma forma seguinte, nós temos dois marcos. Um que, antes do Estatuto da Criança e o Adolescente, que é de 1990, logo após a Constituição Federal,
e antes que nós tínhamos um código de menores. Um código repressor, em que tinha o jovem e a criança, ou seja, todo aquele menor de 18 anos, não como um sujeito de direito, mas como um sujeito de medidas, não é? Tanto que ele era tratado como menor em situação irregular. E a partir do estatuto, ele foi visto como verdadeiramente um sujeito de direitos. Por quê? Porque o estatuto ele tece, né, ele discorre sobre uma série de garantias que estão dispostas genericamente na Constituição, no artigo 227, que dá a ele a garantia e a obrigação da família, do Estado, da sociedade, em lhe prover de todas aquelas condições fundamentais, que são os direitos inerentes a qualquer ser humano, mas que precisou que se reforçasse a Constituição, que repetisse no Estatuto, como a vida, a saúde, a alimentação, a família, a educação, o direito de se manifestar e de ser tratado com dignidade. Mas recentemente, mais precisamente agora esse ano, em 2017, foi publicada uma nova lei, a 13.431, salvo engano. Ela deu uma reformulada em alguns direitos e deveres. A senhora poderia ter algum comentário? É interessante porque é uma lei saída do forno, né? Ela tá praticamente tem um mês apenas. E a lei 13.431, ela teve como maior inovação impor, porque ela está em vacatio legis, ou seja, ela tem um ano ainda para que nós nos acostumemos, nos arregimentemos de meios para que ela possa realmente ser aplicada. O que acontece? O maior marco dessa lei foi garantir que toda criança ou adolescente vítima ou testemunha de uma violência, de um abuso sexual, uma exploração, ela seja ouvida por uma equipe técnica preparada, em um ambiente acolhedor, em uma sala especial, e não daquela forma, né, tradicional que nós temos, que é uma sala onde está o juiz, o promotor, o secretário, advogado, o policial, e pensa, nos coloquemos no lugar desse menor, né, dessa criança, para ela falar de algo que lhe aconteceu, que ela foi ou vítima ou testemunha. Então, esse foi um marco muito grande nessa lei, ao nosso ver. Antes de passar a palavra para Orlando, mas pegando o gancho nessa resposta, eu acho que até, por exemplo, uma menina que foi vítima numa sala dessa, num ambiente que ela não convive, pobre, tendo até a presença de homens, né, isso constrange, isso dificulta também. Demais, demais. Eu atuei, aliás, eu tenho 26 anos, né, de carreira jurídica. Eu fui promotora há 9 anos, há vários anos estou na magistratura e eu já testemunhei de N formas a situação que constrange até nós, né, operadores do direito, quer como juízes, promotores, advogados, quando a gente vê uma criança ou vê um adolescente sentado ali em um ambiente formal e ela ter que relatar fatos da sua intimidade e que lhe revitimizam. Porque a preocupação da lei 13.431 é justamente, além de outros direitos que ela garante, é de poupar essa vítima, poupar essa criança que assistiu um ato de violência, de exploração, enfim, de ficar rememorando aquilo, de ficar repetindo. Pensa bem, ela é ouvida geralmente primeiro pelo conselheiro tutelar. Aí ela passa para a autoridade policial, que é o delegado. Do delegado, ela é encaminhada ao gabinete do promotor. Denunciado, ela passa pelo gabinete do juiz. Ali ela é ouvida pelo juiz, reperguntada pelo promotor, pelo advogado e às vezes até encaminhada posteriormente para uma equipe técnica para recebê-la, analisar e realizar um laudo. Olha quantas vezes essa criança foi ouvida. Eu falo até criança, mas eu estou dizendo, na verdade, criança até 12 anos incompletos e de 12 completos até 18 incompletos é o adolescente. Mas, em geral, no nosso trato, o que nós vemos assim, na maioria são crianças, realmente. Olá. Doutora, quando vamos iniciar uma conversa sobre adoção, sempre vem aquela primeira pergunta. Por que o processo é tão demorado? Eu sabia que ia fazer essa pergunta. E que demora que é essa? 1 ano, 2 anos? Como que é? Não. É até bom e eu até agradeço a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer. Nós temos hoje não, desde 2004, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
que é o bem e o mal do judiciário. E eu vejo que foi um bem. Primeiro principalmente para a sociedade, né? Lógico, né? Criou padrões, estabeleceu regramentos, estabeleceu assim obrigações do Poder Judiciário como um todo e não deixou tão solto como era que cada tribunal se improvisasse. Em relação à adoção, o CNJ vem cuidando muito, doutor. Por quê? Porque nós temos uma resolução última, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a todas as varas da infância e juventude que o processo de adoção não passe de 120 dias. Agora, nem sempre isso acontece. Por quê? E quase sempre. Por quê? Porque se é o caso, como nós tivemos recentemente, de uma criança que foi encontrada, embrulhada num papelão e tal, você não sabe quem é o pai, quem é a mãe, beleza. Você entrega no juizado ela é lá colocada no cadastro, depois daquela pesquisa prévia, cadê o pai, cadê a mãe, cadê o parente? Em geral não encontra. Então ela é colocada imediatamente no cadastro pela lista dos pretendentes que tem no cadastro, e hoje nós temos cerca de 39 mil, em todo o Brasil, doutor, para 7 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção no cadastro. Então, é um cadastro nacional, né, doutor? É um cadastro nacional. Vamos falar desse cadastro nacional e desses números daqui a pouquinho, que nós temos que partir. Então, então, rapidamente o objetivo. Por que demora? Porque existe um processo. Esse processo nós temos que chamar os pais. Tem que buscar os parentes, porque a lei impõe que primeiro tem que se buscar a família natural. Não encontrou, tem o processo de citação, os prazos processuais, a oportunidade de defesa, enfim. Mas esse quadro de morosidade tem melhorado e muito, até mesmo porque hoje há uma recomendação do CNJ. Bom, vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho nessa conversa com a juíza de direito da Vara da Infância e Juventude, Maria Socorro Afonso. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como temática a infância e a juventude. E para discutir esse assunto, nós estamos recebendo como convidada especial a juíza Maria Socorro Afonso. Ela que é uma das titulares do Juizado da Infância e Juventude aqui da comarca de Goiânia. No bloco anterior, nós comentamos sobre essa proporção de pessoas interessadas em adotar e crianças à disposição. Então, só para colocar o que a juíza falou antes, 39 mil pessoas prontas para adotar e cerca de 7.600 crianças e adolescentes à espera da adoção. A Valéria queria fazer uma pergunta em cima dessa temática, né, Valéria? Sim. Doutora, diante, né, desses números, eu gostaria que a senhora nos explicasse como que é o cenário hoje, como que é feita a adoção. É um cadastro nacional, os interessados devem procurar quem, como que é o perfil hoje, como que está hoje o perfil da adoção no nosso país ou até mesmo em Goiás? Bem, o casal que pretende, ou a pessoa, né, que pretende adotar, a primeira coisa que ele deve fazer é se dirigir ao juizado da sua comarca, do seu município, e fazer a habilitação, porque ela tem que estar habilitada. Após a habilitação, que envolve documentos, envolve ela fazer um curso, né, de adoção, envolve uma série de entrevistas, ela é colocada no cadastro CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. A partir daí ela está apta. Esse cadastro, que hoje tem em torno de 39 mil contra 7 mil e poucos adolescentes e crianças aptos a serem adotados, que é o cadastro dos pretendentes, o cadastro dos aptos, né, a serem adotados. Então, naquele perfil, ele vai buscar aquela criança que ele deseja. O que acontece? Mas ele tem que obedecer à fila. Então, como tem uma ordem, ele só pode ser acionado, ou ele só pode acionar se todos aqueles que estiverem à sua frente não tiverem interesse. Primeiro, ele vai procurar o da região dele, Goiânia. Não tem em Goiânia, ele vai procurar Goiás, cadastro estadual. Não tem, aí sim, ele vai procurar. E aonde ele encontrar no Brasil aquela criança ou aquele adolescente que tem o seu perfil, ele pode protocolizar o seu pedido, porque ele já está habilitado, só que aí ele vai sofrer a algúria da espera, porque se ele não tiver concorrente, beleza. Mas se ele tiver pessoas que estão à frente, ele tem que aguardar. Aí vem as documentações e o processo que nós sabemos, né? Que
acabei de falar, deve girar em torno de 120 dias. Quase sempre não fica só nesse período, pelas delongas processuais. Como é o perfil hoje da adoção? Antigamente o perfil era só criancinha loira, né, branquinha, do olho azul. Graças a Deus isso tem passado. O que nós percebemos nos últimos anos, e não é só recente, nos últimos 10 anos, as pessoas têm se tornado mais sensíveis, né, à adoção, no sentido de que aquela adoção, o bem que ela faz para aquela criança e o bem que ela traz para ele mesmo, ele não deve se voltar somente para o foco daquele bebê, daquela criança até 6 meses, 1 ano. E hoje o perfil da procura varia, lógico, recém-nascido é o preferido, é evidente, mas também daquela criança que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Agora, a maior dificuldade é quando se trata de adolescente, porque o adolescente já é mais complicado, ele já somatizou as suas características, né, o seu perfil, ele já passou por quase sempre por várias situações. Então, a procura maior é, sem dúvida, criança abaixo de 4 anos de idade. Doutora, dentro disso que a senhora falou da dificuldade da adoção de crianças maiores, a criança é sujeita de direitos. E há pouco a senhora falou do padrão para poder se adotar, que a família, o pretenso adotante, tem que fazer um curso, um treinamento. Não seria também o caso de nós prepararmos essas crianças, esses adolescentes maiores para adoção também? Tem algum projeto, alguma coisa que o judiciário está fazendo para poder dirimir essa situação? Tem sim. Hoje nós temos o FONAJUP, que é o Fórum Nacional dos Juízes de Medidas Protetivas, que inclusive vai ter um encontro agora, dia 25 e 26, no Rio de Janeiro, com juízes de todos os estados. E a preocupação, é lógico que se preocupa muito com a criança. Agora, com o adolescente, essa preocupação é um tanto diferenciada, porque ele não pode institucionalizar de tal forma que ele não seja mais buscado, né, pelo pretendente para ser adotado. É lógico, sim, que é feito um trabalho, é um acompanhamento, até mesmo porque caso não tenha essa adoção, ele, aos 18 anos, ele tem que estar preparado para enfrentar o mundo, não é? Agora, nós temos aqui em Goiás, mais precisamente Goiânia, capital, e acredito que todos já conhecem, um programa belíssimo que se chama Anjo da Guarda. É um programa de apadrinhamento. É do Tribunal de Justiça? Do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. Perfeito. Não é? E alguns juízes do interior, enfim, aqueles que queiram adotar esse modelo também, ele cria esse apadrinhamento. É belíssimo o programa. Por quê? Justamente, doutor, porque ele prepara, e já temos casos maravilhosos de irmãos, de adolescentes que são adotados, porque nós temos o padrinho, e o padrinho afetivo é aquele que leva nas festividades, que ele dá um presente, que o leva para um passeio, e isso vai criando um vínculo de afetividade. E não é incomum serem depois, posteriormente, adotados. Temos casos belíssimos. Doutora, voltando a essa, digamos assim, lista dos 39 mil que querem adotar. Por exemplo, o que a legislação fala e como é a prática de pessoa solteira poder adotar ou não, a mulher ou o homem, e como é que está a questão do casal homoafetivo também querer adotar no Brasil? Hoje não, sempre, né? Não é só o casal, casado, bonitinho, formalmente. É aquele que demonstra, que comprova que tem união estável, seja casal heterossexual ou homoafetivo, ele pode ingressar como pretendente, evidentemente, apresentando todos os documentos, aquela que é solteira ou aquele que é solteiro, ou enfim, né, o divorciado. Não existe um rigor neste cadastro quanto ao pretendente. O que se busca é que ele seja honesto, próprio, correto, né, que ele tenha integridade suficiente para ter essa paternidade. E, por exemplo, idade máxima existe também? Sim, tem que ter uma diferença, né? No mínimo de 16 anos entre o adotante e o adotado. E o adotante, ele pode ser adotante, pretendente, a partir dos 18 anos. Agora, é uma situação interessante, porque a gente vê com uma certa reserva, porque hoje um jovem de 18 anos, ele mal saiu da adolescência.
Afinal, nós vimos que a adolescência, na verdade, nossos filhos chega até aos 30, né? Eles estão na nossa casa e tudo mais. Então, a gente tem uma Mas certa... assim, a pergunta que eu fiz, eu quis dizer, por exemplo, digamos assim, uma pessoa de 70 anos de idade, Não, por exemplo, não tem limite de idade máxima. Não. É lógico que se tiver uma pessoa de 80 anos, vai se ter um cuidado maior para avaliar se ela realmente tem um estado de saúde para assumir aquela paternidade e tudo mais, né? Mas não há. Doutora, com a nova legislação aí, várias leis aí, né, publicadas, como que está a questão da adoção dirigida? Ah, sim. O que é adoção dirigida? É aquela adoção denominada intuito personae, ou aquela adoção brasileira, né, que muitas vezes também se confunde. É aquela adoção que eu entrego o filho para quem eu acho que... quem eu confio. Essa adoção, ela não é permitida mais. A partir de 2009, com a alteração que o Estatuto teve pela Lei 2010, e aliás alterou substancialmente o processo de adoção, ela proibiu. Então, quando aquela mãe ela não tem condições e ela pretende entregar seu filho à adoção, ela deve entregar ao juizado, né, ao juizado da infância. Porque era comum, principalmente nos centros maternos, né, infantis, era muito comum, maternidade Dona Iris e tudo mais. Ela estava fazendo o pré-natal, ela já passava ali para a administração que ela não queria aquela criança, que ela não tinha condições, e ali já se arrumava, já se conseguia, né, o adotante, o casal, já lhe dava toda a assistência. Essa espécie de adoção não pode ser mais. Deve ser entregue ao juizado da infância e juventude. Por quê? Porque ela é encaminhada para o cadastro e o casal é escolhido dentro daqueles pretendentes. E esse tipo de adoção ela pode gerar também uma coisa meio feudal, meio Casa Grande e Senzala, de né, uma família rica já coordenar com uma moça pobre e dar o filho. É crime hoje esse tipo de adoção? Sim, entregar o filho, né? Então, o que acontece? Essa conduta, ela é proibida. Como eu disse, ela tem que ser, ainda que ela se expresse como gestante, ela já tem que se expressar ao juizado. Por quê? Porque ela vai ter uma equipe técnica, né, psicólogos, enfim, que vão acompanhá-la, para ela ter certeza. E até para evitar aquela questão. Já tive em Aparecida situações assim que nos chocou. Um exemplo, uma criança foi entregue para uma pessoa solteira, de uma funcionária pública federal, de um poder aquisitivo muito alto, solteira, e daí 10 dias a mãe se arrependeu. E ela se arrependeu e as duas foram até o meu gabinete para que eu decidisse com quem ficasse. E eu me lembrei momentaneamente, porque aquela mãe humilde, ainda enfaixada, ainda assim com aquela postura de quem ainda está num resguardo, muito humilde, um canto, a outra com o bebê no colo e muito agarradinha, e ela falava, eu não vou entregar. Ela me entregou, ela me deu essa criança. Eu fiz o enxoval, eu fiz as lembrancinhas, e pedindo, pelo amor de Deus, não me tire essa criança, né? Eu já sonho com ela. E eu lembrei muito daquela passagem de Salomão, quando ele coloca, né, a criança e manda partir ao meio. E aí vem uma das mulheres que queria criança e fala, não, entrega para aquela outra. E ela falou, então a criança é sua, porque você verdadeiramente tem amor por ela. E foi um processo dificílimo para eu decidir, porque ambas tinham direito, ambas mereciam. Foi assim, me doeu. Sabe, proferir uma decisão nessa situação. E tive muitos outros casos assim. Então, que a lei? A lei, ela buscou, a 2009, além de evitar o comércio, porque existia o comércio, eu te dou a criança, você paga a minha cirurgia, eu te dou a criança, você me dá uma casa, eu te dou a criança, você me paga um valor, principalmente nos estados do Nordeste, que nós sabemos, até para adoções internacionais. Então, ela, além de evitar esse comércio, ela também evita que você entregue para uma pessoa e depois se arrependa. Perfeito. E vá buscar. Bom, vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho nessa conversa sobre adoção, sobre menores. Voltamos em instantes.
Roda de entrevista desta noite tem como convidada especial a juíza Maria Socorro Afonso, ela que é uma das titulares do Juizado da Infância e Juventude aqui da comarca de Goiânia. Pois bem, no bloco anterior ela contou esse momento difícil da decisão, né, doutora? A decisão salomônica entre duas mães decidirem sobre o futuro de uma criança, e ficou faltando uma coisa que nós não perguntamos, mas o estúdio, todo mundo aqui ficou curioso. A senhora concedeu a guarda para a mãe natural, mãe biológica? Como é que foi? A mãe biológica, porque apesar da humildade, ela tinha todas as condições e ela doou, entregou a criança em um momento de crise. Perfeito. Orlando Donizete Souza Júnior, você é do GEAGO, né, que é um grupo, sim, é uma ONG que presta apoio e assistência à adoção. Antes da sua pergunta, explica 30 segundinhos até para quem, eu acho que como prestação de serviços também, o que é a ONG que você participa? Sim, o Grupo GEAGO ele foi fundado no ano de 2000 e desde então é um grupo que apoia as famílias pretendentes para adoção, as famílias que já adotaram e crianças também que foram adotadas, prepara e ajuda crianças para adoção tardia. E nessa equipe nós temos 11 psicólogos que dão suporte também no âmbito da psicologia para essas crianças e para essas famílias. E fora esse trabalho nós temos encontros mensais, toda primeira terça-feira de cada mês, às 19 horas, nós nos reunimos no auditório e ali as famílias têm a oportunidade de conversar, de discutir uma temática a cada mês. Você poderia passar um telefone da entidade, ou alguém quiser fazer um contato, como que é? Sim, temos sim. Pode falar. 981 77 27 17. 981 77 27 17. 27, 17. Pois bem, você estava com uma pergunta para a doutora Maria Socorro? Sim, doutora. Segundo os dados do CNJ, que foram divulgados recentemente, o ano passado, no ano de 2016, nós tivemos apenas 15 adoções realizadas no estado de Goiás. O que a senhora atribui um índice tão baixo aqui no nosso estado? Primeiro porque não tínhamos crianças aptas à adoção, em número maior. Segundo, porque os processos que estavam em tramitação não foram concluídos em razão de tropeços processuais, incidentes processuais, recursos pela Defensoria e outros, né? Então, todos esses incidentes processuais fazem com que o processo não se finde. E não findando, não poderia constar nos dados estatísticos. E depois, porque apesar de termos um número grande de crianças e adolescentes acolhidos na entidade de acolhimento Nisso Prego, que antes ficavam no sol nascente e era chamado abrigo, o que acontece? Muitas dessas crianças não são para adoção. São crianças que sofreram violência sexual, que sofreram maus tratos, que foram abandonadas, mas estão em fase de reconstrução do vínculo com a família. Doutora, aproveitando o gancho, eu gostaria que a senhora fizesse assim, uma explanação bem prática, porque a senhora está na prática, e como operadora do direito, como juíza, a gente ouve muito, né, a população reclamar que as leis fazem atrapalhar, muitas vezes atrapalham, que antigamente tinha a adoção, porque não tinha essa exigência legal, ela tramitava muito mais rápido, até porque a nossa justiça é morosa, a senhora sabe, são poucos magistrados que estão à frente. A senhora concorda com essa avaliação que a população vem fazendo e faz, né, constantemente, que essas leis, a 12.010, a 13.431, o próprio ECA, tudo fez o quê? Atrapalhar, dificultar a adoção? Não, eu não concordo. Eu acho que veio, assim, tratar de uma forma séria, mais segura, tanto para o adotante como para o adotado, porque antes o que acontecia? Entregava-se, registrava-se muitas vezes no próprio nome, depois criava uma situação de constrangimento, ou pela busca daquela mãe que queria de volta, ou por aquele pai que registrou e não queria mais, entrava com cancelamento, e, enfim, o que a lei veio, eu vejo com bons olhos. Ela veio para melhorar, para regularizar situações e que a adoção seja feita de uma forma segura. E essa morosidade que se fala, não é tanto assim, porque se atribui muito ao judiciário, não é só ao judiciário.
Nós temos, e não é só também a questão da lei. Quando se trata de ser humano, não são objetos, não estão à disposição para se comprar como uma mercadoria. Então, há de se avaliar com cuidado e, acima de tudo, com sensibilidade. Será que aquele avô, aquele tio, já que existe o laço de sangue, ele não quer, né, manter esse vínculo? Será que esse casal realmente... Vocês se lembram de 2 casos que nos chocou? Bastante, aconteceu há cerca de uns 5 anos, de uma procuradora de justiça que adotou uma criança no Rio de Janeiro e, de repente, ela estava impedindo maus tratos, atos de crueldade e precisou que a sua auxiliar doméstica denunciasse e essa criança fosse devolvida. Temos um outro caso que também chocou, que um casal em Espírito Santo, isso cerca de 5 anos, sei lá, eles pegaram 2 irmãos. E depois de 8 meses, eles também chegaram à conclusão que não queria e a adoção já estava quase que finda, né, o processo, e devolveram as crianças. E as crianças já tinham um vínculo de afetividade. E aqui em Goiânia também, já aconteceu uma vez, né, fatos assim semelhantes. Agora, falando aí de, não propriamente de adoção, mas envolvendo o menor de idade, já que a gente falou também do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes a gente vê críticas, inclusive em setores da imprensa, inclusive da televisão, que fazem um tipo de jornalismo mais apelativo, mais sensacionalista, diferente do que a gente faz aqui, de que quando menores são pegos cometendo crime e vem logo aquele discurso, tem que reduzir a maioridade penal, menor está cometendo crime. E a gente vê às vezes comentários sem nenhuma base metodológica para saber quantos menores participam de tantos crimes. Como é que vocês no judiciário trabalham isso? Como é que vocês veem isso? Olha, o que nós percebemos que a violência, apesar das penas terem endurecido e tudo mais, cada vez mais está acentuando na nossa sociedade. E o menor, sim, de 18 anos participando. Hoje, nós temos um centro de internação, com cerca de 200 adolescentes internados. Você não vê mais por furto, por uso de droga, são só atos infracionais graves, como homicídio, assaltos com uso de arma, com violência e tudo mais. E a que eu atribuo, já que eu fiquei 7 anos em Aparecida, 3 aqui em Goiânia, como juíza da infância e juventude. Nós precisamos dar esperança para os nossos jovens. Nós precisamos dar realmente uma escola que tenha efetividade e afetividade. A família é desestruturada. E se nós não investirmos na infância, a primeira infância, a pré-adolescência, esse adolescente ele cresce sem lei. Ele cresce sem sonho, o que move o homem é o sonho. Uma geração aí perdida, infelizmente. Não digo perdida, porque ao Estado cabe ainda recuperar esses adolescentes. Mas o adolescente ele precisa ter envolvimento, ele precisa ter ideal, ele precisa ter sonho como todo ser humano. E a partir do momento que ele não tem, porque ele é pobre, mora na periferia, estuda em uma escola que ele não está aprendendo nada e é passado de ano sem ter a suficiência de base. A família não tem estrutura, ele passa aí à rua. Na rua ele encontra um lenitivo para sua ansiedade, para aquela desilusão, na droga. Ele passa a ganhar dinheiro. E aí vem aquele rap que nós sabemos. Ele fez isso, fez aquilo, até que ele chega na somatização de uma conduta prejudicial para si e para a sociedade. Nós temos que fazer alguma coisa. Olá. Doutora, a preocupação tanto do grupo de adoção, tanto da comissão da CDC, ao qual faço parte também na OAB, né? Criança do Direito da Criança e do Adolescente, né? Preocupação do judiciário, preocupação de todos os atores envolvidos com a criança e adolescente. E uma novidade que está se espalhando pelo judiciário do Brasil é dar cara para essas crianças maiores, adolescentes. E lá no Recife tem uma experiência que está surtindo efeito, assim, de várias crianças serem adotadas, a parceria com a Federação de Futebol, né? Adote um torcedor. E essas crianças entrando ali com os jogadores. O ano passado o índice de adoção tardia em Recife cresceu muito. O que a senhora acha dessa iniciativa? Olha, o que nós estamos pensando aqui no nosso judiciário para poder, de maneira efetiva, estar dando visibilidade e crescendo a adoção tardia? É fantástica a sua pergunta, porque eu também estou questionando sobre essa possibilidade. Vou ser sincera, eu ainda não tenho uma conclusão, uma formação quanto a isso.
Por quê? Porque ao expor aquela criança, você não está expondo só a cara, aquele adolescente, porque não é para criança, é para adoção tardia. Você está expondo o coração, você está expondo a vida daquela pessoa. E aquela imagem que vai ser exposta, ela pode ser carregada ao resto da vida. E ele agir tanto positivamente, no sentido de que alguém vai sensibilizar e adotá-lo, como pode agir também negativamente, dele sofrer um bullying. Então, inclusive, esse tema vai ser uma das palestras, uma das exposições no Rio de Janeiro nesse próximo encontro. Prometo que eu trarei o resultado. E essa questão de entrar no campo de futebol é interessante. Eu vi hoje no WhatsApp que um jogo que teve ontem, salvo engano, Flamengo... Não, eu tenho até informação aqui. Adotar é amor. Em um jogo do Corinthians, que atingiu 150 mil Twitter, os jogadores do Corinthians entraram em campo com a hashtag Adotar é Amor no uniforme no jogo do último domingo contra o Vitória da Bahia, quando o Corinthians venceu por 1-0. A ação alcançou 150 mil pessoas e é uma campanha digital promovida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Justamente, mas não expôs a criança. Ela fez a chamada, né? Então, na camiseta, enfim. Agora, tem alguns estados que estão levando, colocando no painel a mensagem dos meninos nos shoppings, uma chamada. Amanhã mesmo nós vamos ter um passeio, né? Nós vamos ter uma caminhada no Parque Flamboyant, para abrir a nossa campanha, chama Adoção Legal e Sem Preconceito. Então, foi até sugerido, por que a gente não leva uns adolescentes que estão aptos à adoção para estarem ali? E como nós ainda não temos uma segurança do que realmente é o melhor, nós preferimos não levar agora, neste primeiro momento, para analisarmos melhor. Com cautela, né? Com cautela. Mas uma coisa eu já posso garantir, que nós vamos atrás dos times de futebol aqui, Vila, Goiás, Atlético, e solicitar que de repente nos auxilie, não expondo os adolescentes para adoção tardia, mas essa chamada, né, que eu acho interessante. Muito boa pergunta. Bom, então está aí, né, o pedido para Vila Nova, Atlético e Goiás, mesmo os times do interior, a Aparecidense, que também está disputando a Série D, eu acho que é o momento dos nossos times. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos em instantes, então. E o Roda de Entrevista conversa hoje com a juíza da Vara da Infância e Juventude, Maria Socorro Afonso, falando sobre adoção, sobre questão do menor. No bloco anterior, a Valéria estava com uma pergunta. Valéria. Tá engatilhada. Engatilhada. Deixa eu disparar. Eu não deixei. Vou dispará-la agora. Doutora, a senhora, numa das suas abordagens, a senhora citou a questão da responsabilidade. Existia sempre uma grande discussão a quem caberia, né, a responsabilidade das entidades, hoje são entidades de acolhimento. Como que está essa questão, o cenário hoje dessas entidades de acolhimento no estado de Goiás? Bem, a partir da Lei SINASE, né, que ela é de 2014, que veio estabelecer o sistema, a execução do socioeducativo, entregou ao Estado as internações semi-liberdade e entregou aos municípios a responsabilidade pelas entidades de acolhimento. E o que acontece? Com isso, o Sol Nascente que nós tínhamos, aquele abrigo, o antigo abrigo, ele foi desativado e agora ele foi entregue, aliás, as crianças que estavam no abrigo, hoje denominada entidade de acolhimento, foram para um local próprio, denominado entidade de acolhimento Anísio Prego, fica ali próximo no setor Goiânia 2, e essas crianças estão ali, aguardando não só a adoção, mas também a volta ao lar, porque muitas dessas crianças não estão para adoção. Elas estão momentaneamente acolhidas, até que se restabeleça aquela situação de desordem na família, uma mãe e tudo mais, né? Inclusive, o condomínio Sol Nascente, que a senhora se referiu, ele foi desativado. Foi desativado. O maior índice lá era de crianças, né, que tinham sofrido violência. Justamente, porque o condomínio Sol Nascente, ali no setor sudoeste, né? Então, o que acontece?
a maioria das crianças que estavam lá estavam acolhidas provisoriamente, momentaneamente, enquanto se estava buscando restabelecer uma situação naquela família, aquela mãe que estava passando por uma crise com o padrasto, aquela criança que foi vítima de abuso sexual. Agora, nós temos um parceiro que é o Cevan, né? E que acolhe, em geral, as meninas que são vítimas de violência sexual. É o Cevan, que é o Centro de Valorização da Mulher, né? uma ONG criada pela jornalista Consuelo Nassi, que está há muitos anos aí, um trabalho bonito, né? E hoje, doutora, a senhora, desculpa, colega, a senhora tem hoje grandes parcerias, né? A senhora citou aí alguns projetos em andamento, inclusive um firmado, salvo engano, há um ano atrás ou dois, com a OAB, é o Meu Guri? Ele está ativado? O Meu Guri é um programa já destinado ao adolescente infrator. Ele não é de acolhimento. O programa de apadrinhamento é o Anjo da Guarda, que é um programa que eu convido todos a conhecerem, porque tem 3 espécies de padrinhos. O padrinho provedor, aquele que financia um curso, enfim, uma ajuda. Mecena, né? O padrinho afetivo, que é aquele que busca aos finais de semana, um feriado, enfim, esse é maravilhoso também, porque ele cria vínculos e muitas vezes conclui com uma adoção. Tivemos uma adoção de um casal, né, homoafetivo, que eles acabaram por adotar uma criança de 9 anos e um adolescente de 12 anos. E nós já não tínhamos muita esperança, não é? Porque eles já tinham uma idade que não era aquela preferida no perfil e nós não queríamos separar os irmãos. Então, e temos o padrinho também, prestador de serviço. Então, eu sou uma dentista, eu sou uma psicóloga, eu não quero levar para minha casa, eu não quero dar naquele momento o afeto, mas eu quero dar o meu serviço. Agora, sem dúvida nenhuma, as 3 modalidades de padrinhos acabam por criar vínculos e, sem dúvida nenhuma, abrem um caminho para adoção. E, por exemplo, alguém que está nos assistindo e se interessou em participar, ser parceiro numa dessas 3 modalidades, o que essa pessoa deve fazer? Quem deve procurar? Ela deve procurar o juizado, ela vai procurar o setor técnico para fazer uma entrevista, conhecer os programas, e ali ela tem os documentos que ela deve trazer para que ela formalize a sua parceria. Agora, o Meu Guri que você estava falando, o Meu Guri já é um programa voltado para o ato infracional. É aquele adolescente que está na rua, que está usando droga, que está praticando furto, está praticando assalto. Então, o que faz? Ele foi levado para o juizado, ele sofreu um processo, teve uma medida aplicada, e o que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhá-lo, tanto quanto possível, restabelecendo os vínculos da família, buscando parceiros para dar profissionalização, inserindo ele na escola, ou seja, resgatando aquela dignidade para que ele possa realmente ser um sujeito de direitos. É um programa belíssimo, também como Anjo da Guarda, que todos estão convidados a conhecer e serem parceiros. A senhora falou de esgotar todas as possibilidades de um retorno para a criança, para a família biológica, né? Que o ECA precipitou isso, né? E também ele determina prazos, como a senhora falou agora com a nova lei. E o que significa esgotar todas as possibilidades dessa criança voltar para casa, né? Porque no grupo mesmo nós acompanhamos 2 famílias que estavam no cadastro para adoção nacional e adotaram crianças tardias em São Paulo e outra em Minas Gerais. Aqui em Goiânia não tinha. Será que realmente não tinha essas crianças aqui em Goiás no sentido de esgotar todas essas possibilidades para inserir essa criança da família biológica? Como funciona esgotar todas as possibilidades? Bem, o que a lei diz é que a preferência, que a criança só pode, e o adolescente só pode ser colocado no cadastro após ter um processo de destituição do poder familiar. Isso significa o quê? Que vai ter um processo para afastar toda a possibilidade da família natural ter essa criança ou esse adolescente de volta. E muitas vezes esse é um processo demorado. Agora, o que é esgotar todas as medidas? É você buscar, verificar se há algum familiar próximo, se esse familiar tem interesse, porque também não se vai buscar infinitamente, nem infinitamente, e mais, e enquanto isso essa criança está virando adolescente e acaba caindo naquela situação de tornar difícil a sua adoção. Então, é dentro de um prazo de razoabilidade
vamos buscar rapidamente. Nós temos hoje esses dados, doutora, a senhora tem esses dados, mais ou menos, do que está sendo esse prazo para destituição do poder familiar? É o que o CNJ recomenda, que a adoção seja feita, né, a destituição seja no prazo máximo de 120 dias também. Por quê? Para que não passe disso. Em 120 dias, de acordo com a recomendação do Conselho Nacional, o juiz tem que decidir. Ou entrega para a família e encontrou, ou não encontrou, então vamos destituí-la definitivamente e colocá-la no cadastro. Justamente para evitar que se torne uma situação de adoção tardia, de colocação para adoção tardia. Doutora Maria Socorro, é lógico que adotar é um ato muito sério, né? Então eu não faço a pergunta no sentido de, vamos dizer assim, é interessante, vai. Mas assim, quais as facilidades que a lei dá para quem está interessado em adotar? Assim, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, enfim, não nesse sentido de promover, é lógico, né? Não, mas eu vejo até assim com um certo cuidado que nós devemos motivar as pessoas, sim, estimulá-las à adoção, não é? Mesmo que tenhamos um cadastro só com 7 mil para 39 mil pretendentes, é o que eu percebo que o Grupo GEAGRO tem feito, tem trabalhado, sensibilizado a sociedade de que saia daquele perfil, não é? De crianças menores e passe também a ser sensível à adoção de outra faixa etária. O que a lei tem estimulado? Tem proporcionado? Primeiro, você, imediatamente quando tem a guarda, você tem o direito de colocá-la sob o seu plano de saúde. Você tem o direito de colocá-la como seu dependente no imposto de renda. Você, recebendo aquela criança em guarda para adoção, você tem o direito à paternidade, à licença maternidade. Você pode colocá-la além do seu plano, você tem direito àquele auxílio maternidade, enfim, os direitos são iguais a uma maternidade, uma paternidade biológica. Igualzinho, então, a biológica. Igualzinho. Valéria. Doutora, dia 18, instituído Dia Nacional, né, do Combate à Violência Infantil. Dia 25, Dia Nacional da Adoção. Eu pergunto à senhora à frente, né, do juizado, se a senhora mencionou que vai ocorrer agora um evento até para, né, tratar desses assuntos em comemoração aos 2 dias. E como que, estatisticamente, a gente vê hoje, né, a divulgação aí através da mídia televisiva, o tanto de criança sofrendo violências, coisas absurdas e tantas crianças também cometendo violência, né? E são dois pesos e 2 medidas. Crianças sofrendo e crianças cometendo violência. A que a senhora atribui, né, esse cenário que a gente vem, né, vendo hoje? E essa estatística, ela aumentou? Esse número aumentou? Hoje, quando eu estava vendo as notícias de manhã tomando café, eu vi uma mãe com um padrasto. O padrasto matou uma criança estrangulada de 9 anos de idade. Não é incomum termos notícia na mídia de crianças violentadas e, na maioria das vezes, por parentes próximos. Tivemos recentemente o caso daquela criança que desapareceu, foi morta e depois se verificou, né, que teve a violência sexual. A criança, a violência praticada é pelo adolescente. A criança, fazendo essa distinção, né, já que o adolescente é a partir de 12 anos, em geral a criança ela não pratica violência, é o adolescente, né? Eu sei até que foi falado em maneira geral. Em geral. É geral. Então, adolescente. Do adolescente eu atribuo o quê? A falta, na maioria das vezes, é lógico que não é absoluto, em adolescentes de classe média e até de classe A que estão cometendo atos infracionais, mas a maioria são adolescentes vindo de uma família desestruturada e ele está repetindo aquele círculo, porque o pai dele passou por aquilo também foi de rua, também usou droga, também não teve a atenção da família e assim por diante. Agora, em relação às pessoas, né, praticarem a violência, meu Deus, é terrível, né? Porque quando a gente vê um adulto que pratica uma violência, principalmente sexual, e nós fizemos um encontro agora, no dia 19, no fórum, e nós fomos informados
que até hoje, nós estamos no mês 5, né? Já haviam, tem na DPCA, que é aquela delegacia especializada de criança de proteção, né? Criança e adolescente, mais de 1.000 inquéritos em andamento. Desses mais de 1.000 inquéritos em andamentos, investigando na delegacia, na DPCA, foi informado que 459 foram só este ano. Então, é um dado muito relevante. E o que se percebe pelos dados estatísticos, nós até falamos nessa oportunidade, 70% ocorre no ambiente doméstico, ou pessoas que são próximas, que são vizinhos, ou dentro do próprio lar. E desses 70% que ocorrem, mais de quase que a maioria não se tratam de crianças pequenas, são adolescentes, né, as vítimas. O Orlando está pedindo uma pergunta, mas é rapidinho, tipo pergunta e resposta, 30 segundos que nós estamos encerrando. Como pai adotivo que sou também, a gente fica sempre buscando meios para poder cada criança ser inserida numa família. E como que a senhora está administrando o trabalho para as mães fazerem entrega voluntária? Através da parceria com a imprensa, através da sensibilização feita pelo Conselho Tutelar e também reuniões com as maternidades, com as entidades de saúde, que é o primeiro local procurado. Bom, tá aí, a resposta foi rapidinha mesmo. Eu queria agradecer, então, a participação do Orlando Júnior, que é do Grupo de Apoio à Adoção e Convivência Familiar, ele que é advogado também. Orlando, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição também para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. A Valéria Carvalho, colega jornalista e advogada, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso, doutora, à frente aí do juizado, que a senhora tem muita coisa a enfrentar, né? Que Deus ilumine a senhora. Doutora, eu roubei o tempo aquela hora para te dar 30 segundos final para o seu recado como juíza da infância e juventude. 30 segundinhos. Certo, eu quero só convidar as pessoas a comparecerem ao juizado, se tornarem parceiras, a buscarem informações e ainda que ela não seja um pretendente a padrinho ou adoção, mas que ela possa multiplicar essa ideia com as pessoas que lhe cercam. Cada ser que se eleva, eleva o mundo. Cada notícia, cada informação, cada vez que nós nos enriquecemos com essa informação, nós podemos multiplicar e tornar o nosso ambiente melhor. E convidando, me permite, para encerrarmos, né, a fala, todos a comparecerem amanhã no Parque Flamboyant, a partir das 8h30, onde faremos uma caminhada iniciando a campanha, que se chama Adoção Legal e Sem Preconceito. Muito obrigada pela oportunidade. Está dado o recado e o telejornalismo da TBC com certeza vai cobrir. E hoje nós encerramos o Roda de Entrevista prestando mais uma homenagem ao nosso colega, o ex-âncora aqui durante 12 anos desse programa, em nome da Norma e da Ana Lúcia, as produtoras do programa, e de toda a equipe da TV Brasil Central. Nós encerramos dando até mais para você, Reinaldo, e muita força para sua família. Uma boa noite e até a próxima semana.